Vamos falar agora um pouquinho como é que é a célula de um fungo. Existem fungos macro e microscópicos. Nos fungos microscópicos, de organização mais simples, estão as leveduras. As formas das leveduras são formas simples, de células simples, muito parecidas com células animais. Aqui vocês estão vendo, ó, no caso aqui, vou pegar uma apontadora laser, vocês estão vendo uma célula fúngica típica, aqui são as leveduras, aqui é o penicílio, aqui ela está fazendo brotamento, que é um tipo de reprodução que a gente vai falar mais para frente, mas aqui você vê basicamente do que ela é constituída. Ela é constituída da mesma estrutura que os animais. Então, a gente tem aqui mitocôndrias, retículo endoplasmático, núcleo, um vacúolo, o que leva um pouquinho para a célula vegetal, mas a gente já viu que não são de células vegetais, mitocôndrias, assim como outras células. Já os fungos mais complexos, que são chamados de fungos filamentosos, eles têm uma estrutura um pouquinho diferente desses filamentos aí. Eles são formados, os fungos filamentosos são formados por estruturas, que são um emaranhado de filamento que a gente chama de talo. Tá? Esse talo, nos fungos, a gente chama isso de hifas. Então, cada linhazinha dessa daqui é uma hifa. Se vocês observarem aí, cada uma é chamada de hifa. Essas hifas, na verdade, elas são próprias de fungos, elas não existem em outros grupos de organismos, e elas são variáveis de espessura, variáveis de cor, variáveis de localização no fungo, tá? Quando a gente tem um conjunto de hifas, todas essas hifas juntas aqui, a gente chama isso de micélio, tá? O micélio, então, tá aqui, ó, o conjunto, cada filamento desse é uma hifa, o conjunto desses filamentos é um micélio. Esse micélio, ele pode se desenvolver em dois momentos, tá? Ele pode, na fase vegetativa, na fase em que o organismo não está se reproduzindo, ele está disperso aqui no solo, ó, como é possível observar, sem forma definida. Mas no momento da fase reprodutiva, as hifas se organizam. Elas se organizam formando um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é justamente essa parte aqui visível do fungo. Seria o cogumelo do fungo. Nós vamos ver que nem todo fungo é um cogumelo, mas só para a gente entender. Esse cogumelozinho aí seria a parte reprodutiva do fungo. No caso dos cogumelos macroscópicos, no caso de ele formar um corpo de frutificação que a gente consegue ver, ele forma o que a gente chama de um cogumelo ou esporocarpo, que é isso aí que vocês estão vendo. O micélio, ele tem duas etapas, a etapa vegetativa e a etapa reprodutiva. Na etapa vegetativa, ele está disperso, sem muita forma definida, dentro aí do solo, sem uma estrutura aparente. Quando o fungo ele vai para a fase reprodutiva, aí aparece uma estrutura que é formada pela organização de hifas, organização os micélios aí se organizam, formando as hifas, que é o que a gente chama de corpo de frutificação. É toda essa parte que vocês estão vendo aqui, que é a estrutura reprodutora dos fungos. Nesse caso, se for macroscópica, se a gente consegue ver essa estrutura, ela é chamada de esporocarpo ou cogumelos. E no caso de serem microscópicos, é os esporângios e os conídeos. Nós vamos ver cada uma delas quando falar das reproduções dos fungos, tá? Aqui, as hifas dos fungos, nós vimos, só voltando um slide, nós vimos aqui que o conjunto aí, cada estruturazinha dessa é uma hifa, e o fungo, ele pode ter 3 tipos de hifas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site.
Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. IFAs. Quando a IFA ela é separada, igual vocês estão vendo aqui, com dois núcleos por IFA, ela pode ser, na verdade, antes da gente falar, septada, porque ela tem septos, ela tem essas divisões, ou não septadas, que são essas daqui, que são as IFAs cenocíticas, tá? E existem pseudo-IFAs que parecem que... Isso é uma IFA verdadeira. Esse fungo parece que forma uma IFA, mas olha a estrutura como é diferente deles. E fungos que não formam IFAs, como é o caso aí das leveduras. A membrana plasmática da célula fúngica, ela é envolvida por uma parede celular, porém a parede celular ela não é rígida, igual a dos vegetais, ela é uma parede celular semi-rígida, lembrando que ela é formada por quitina. Além disso, essa estrutura, ela confere integridade ao organismo e ela confere forma àqueles organismos também. Por exemplo, a levedura, vou dar um exemplo de um fungo unicelular. A levedura ela tem aquele formato arredondadinho justamente por causa da parede celular semirrígida que está ali em volta da membrana plasmática. Essa parede celular, ela é igual em todos os fungos? Não. Ela varia de espessura. A espessura da parede celular é própria para cada espécie de fungo. Então, ela pode ser mais ou menos rígida, mais ou menos espessa, dependendo da espécie de fungo que a gente está levando em consideração. Tá? Ela é formada de várias microfibras de quitina. O rompimento dessa parede celular, ele provoca o quê? A extrusão citoplasmática, ou seja, o citoplasma escapa de dentro da célula e a célula fúngica acaba morrendo. O citoplasma dessas células fúngicas, ele é tipicamente um citoplasma de uma célula eucariótica. Ele é um citoplasma com coloide, que apresentam organelas, como eu coloquei para vocês, com estruturas típicas de células eucariontes, como mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático, enfim, vários tipos de organelas celulares, como outros organismos eucariontes, e o número de cromossomos, ele também é variável de espécie para espécie. Então, depende do tipo de cromossomo, depende do número de cromossomos, a gente consegue identificar o tipo de espécie que aquela célula fúngica possui. Algumas espécies de fungos, eles têm ainda uma cápsula em volta dele, e essa cápsula é formada por polissacarídeos. Qual é a vantagem dessa cápsula polissacarídica? É o fator de virulência. Quando esses fungos são patogênicos, essa cápsula polissacarídica faz com que ele seja mais resistente a determinados tipos de antifúngicos. Então, para um fungo parasita, essa seria uma boa estratégia de se manter vivo no ambiente. Quais são as estratégias nutricionais dos fungos? Para começo de conversa, a gente já sabe que eles não têm clorofila, por isso eles não são autotróficos. Eles não conseguem fazer a produção do próprio alimento, como as plantas, por exemplo. Esses organismos, eles têm uma nutrição heterotrófica, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, mas eles vão absorver esse nutriente do meio. Como? Eles vão liberar uma substância capaz de dissolver a molécula
orgânica complexa, transformando ela numa molécula orgânica simples, e ele faz a absorção dela pelas hifas, tá? Se vocês observarem aí no desenho, você vai ver que o corpo, a hifa lá embaixo do solo, ela vai liberar uma exoenzima. Essa exoenzima é o que vai transformar a molécula complexa em molécula simples, e aí vai ocorrer a absorção pela hifa do fungo, tá? Então, é neste processo de transformar matéria orgânica complexa em matéria orgânica simples que ele vai fazer a reciclagem de nutrientes no ambiente. Porque se a gente for parar para pensar, ele não consegue absorver 100% dessa matéria que ele transformou. Ele simplesmente absorve o que é necessário para ele, o que é necessário para o estoque dele, e o restante fica disponível no solo para plantas, por exemplo, utilizarem no processo de fotossíntese delas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!